Uma vez eu fui num evento, um evento de avivamento. Ali existiam pastores do Brasil todo. Homens que estavam ali sendo usados por Deus, debaixo de uma unção maravilhosa. Sabe, era algo que a unção estava palpável no lugar. Eles carregavam o poder de Deus, amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Carregar de verdade, mano, não é conversa. Eles carregavam o poder de Deus. E eu lembro que, numa daquelas conversas ali de corredor, um daqueles pastores falou para mim assim: ora por mim, pastor. E, irmãos, eu sou profeta. Às vezes eu me sentia um pouco deslocado do ambiente, talvez por não entender muitas coisas, talvez por não estar atrás de poder, talvez por um monte de coisa. E eu fiz aquilo que eu sabia fazer. Eu botei a mão nele. E na hora que eu botei a mão nele, o homem entrou em prisão de alma. E ele começou a entrar em prisão de cativeiro, começou a ver o mundo espiritual, começou a enxergar o ambiente que prendia a alma dele. E eu fiquei meio sem graça, porque a gente sempre fica sem graça quando está fazendo o que ninguém está fazendo, não é não, irmãos? E aí eu falei, pronto, né? E agora? E aí eu sei que eu consegui ali, com a ajuda de Deus, tirar ele daquele lugar, daquele calabouço. Eu não me lembro qual era a história, como foi, faz muitos anos isso. Para todos os efeitos, acabou aquele negócio ali, fui dormir. No outro dia, aquele homem saiu fazendo propaganda. Sabe a mulher do poço? Que sai contando para todo mundo? Aquele homem eu não sabia, mas ele ficou impressionado. Por quê? Porque ele era um homem que era usado por Deus, carregava a unção, mas não sabia que a sua alma estava presa. E ele ficou assim, como pode? Provavelmente ele deve ter ido perguntar para a pastora dele, para a bispa, que é apóstola hoje, que também é profeta. Provavelmente ela sabia muito mais do que eu a respeito daquilo. Só que o que acontece? Eu não sabia, eles fizeram um motim, um complô, e me chamaram para um quarto para me botar a mão em todo mundo. Tipo, eles reconheceram aquilo que eu carregava. E eles disseram, eu também quero isso. Irmão, pensa numa moerada dentro do quarto. Mas era mulher, gente, era gente. E eu tive a oportunidade de fazer alguns testes naquele dia, porque tinha um rapaz que ele tinha visão aberta. E eu não tenho visão aberta como as pessoas têm. Eu vejo imagem, eu vejo vídeo e tal. Eu falo assim, a maneira de eu falar. E tem gente que entra mesmo e faz tudo aquilo ali junto, que aquele rapaz fazia. E eu queria testar a minha incredulidade. A hora que eu tinha visão, o que você está vendo? Eu perguntava para ele, porque eu queria saber se batia. E quando o cara começava a falar as coisas igualzinho veio no meu coração, eu comecei a ficar doido. Primeiro porque aquilo começou a criar raiz em mim. Segundo, porque eu comecei a ver com mais fé que aquela autoridade, aquele governo que Deus estava me dando, era algo verdadeiro. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Porque quando você vê as pessoas passando pelas coisas e você não vive aquilo, você fica um pouco com o pé atrás, sim ou não? E eu comecei a tirar aquilo ali e tal, foi um momento muito legal, né? E todas as pessoas que eu botei a mão ali que pediram isso, elas entraram em prisão de calabouço. Foi um momento, na época, eu orei por muitas pessoas por causa disso. Eu lembro que na época eu tirei pessoas de castelo, de buraco, de abusos emocionais, de abusos na área, né? Enfim, muitos abusos. Pessoas que teoricamente já têm anos de crente. Mas às vezes a gente passa a nossa vida toda e acha que esses pavilhões, essas lacunas, esses escritos não existem. E a gente diz assim, não, Jesus me salvou, é verdade. Mas a Bíblia diz que Ele veio libertar o cativo. E eu separei esse texto também, ele está em Lucas 4,18, Léo, quiser botar aqui. Lucas 4,18. Quando o texto diz assim, porque eu fui ungido,
Eu fui ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me escolheu, Ele me separou, né, para trazer as boas novas aos humildes, aos necessitados. Irmãos, fala de uma necessidade financeira? Não. Fala de uma humildade, que alguns textos vêm aos humildes, porque a pessoa é simplesinha? Não. Fala de uma pessoa que entende que precisa de uma mudança, que entende que precisa de um Salvador, está entendendo? Que entende que precisa de uma boa nova, evangelizar, trazer as boas novas, amém? Então ele foi ungido para trazer uma boa nova àqueles que querem ouvir as boas novas. Enviou-me a curar. Ele vai curar quem? Digo, os doentes. Mas fala só de uma cura física? Não. É uma cura da alma também. Olha que interessante. Enviou-me a curar os contritos de coração. Essa cura é onde? É na alma. Continua o texto. A proclamar liberdade aos cativos, a dizer àquele que está preso que há uma liberdade. Jesus veio libertar a alma do homem. A restaurar as vistas aos cegos. Ué, pastor, mas eu enxergo tudo. Então ele não está falando de uma visão física, mas ele está falando de uma visão de propósito. Ele está falando de uma visão de Deus, de uma visão do meu ser, do meu propósito, da minha essência. Eu gosto do texto quando fala que Sansão, quando ficou cego, ele conseguiu cumprir o seu propósito. Quando ele perdeu as suas distrações físicas, os seus olhos espirituais se abriram. Está entendendo? Então, às vezes, você precisa entender que você não está enxergando para clamar pelo colírio de Deus, como diz em Apocalipse. Talvez você nunca pediu para Deus abrir os seus olhos de verdade. Deus me mostra, Deus, o que eu não enxergo. Senhor, me ajuda naquilo que eu não consigo. E pôr em liberdade os oprimidos. Então existe opressão sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. E anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É o dia da vitória de Deus por meio de Cristo. O dia que Jesus estabeleceu a sua justiça para nos resgatar de tudo aquilo que nos prendia, nos oprimia, nos trazia cegueira. Tudo isso foi feito em Cristo. Mas para que eu acesse isso que já está pronto, eu preciso ter condições em mim. Entender que preciso. Entender que estou preso, ou que posso estar preso. Entender que não enxergo de verdade o que eu preciso enxergar, para poder os meus olhos se abrirem. Está entendendo o que eu estou falando? Entender que existe uma boa nova, uma novidade de vida, um evangelho para que a minha caminhada seja diferente. Restaurar. Deus precisa transformar. Quando ele fala ali para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nós precisamos nascer em Deus, dia após dia. Tem um texto que fala que nós temos que ir para a luz. A luz é o próprio Deus, é o próprio conhecimento, é o próprio Cristo. Amém?